Então, nesse primeiro vídeo a gente discute orientação, e nosso objetivo é determinar que outra propriedade um operador ortogonal tem que satisfazer para a gente poder garantir que ele é uma rotação. No vídeo anterior eu já mencionei que está relacionado ao determinante, mas a gente pode expressar isso de uma maneira geométrica, e aí a ideia é relacionar essa maneira geométrica ao determinante. Para isso a gente vai ter que usar o produto vetorial. O produto vetorial de dois vetores é o vetor U vezes V, com esse vezes que é o vezes que a gente usa lá para multiplicação no ensino fundamental, que é como se fosse um x. E para eu poder definir esse vetor, eu tenho que dizer qual a norma, direção e sentido que ele tem. A norma é o produto das normas de U e V vezes o seno de θ. Note que, como a gente está pegando, o θ é o menor ângulo entre U e V. Nesse caso eu não preciso colocar módulo em torno do seno de θ, porque o menor ângulo entre U e V é um ângulo entre 0 e π, e consequentemente o seno dele é sempre um número maior ou igual que zero. Então eu não preciso me preocupar em botar módulo ali, como eu tive que fazer, por exemplo, no caso do produto interno, que era o produto de U e V, norma de U, norma de V e o cosseno do ângulo. O cosseno podia ser negativo. Aqui não existe esse risco, porque o ângulo está entre 0 e π e o seno é sempre positivo. A direção é a da reta perpendicular ao plano gerado por U e V. E o sentido é dado pela regra da mão direita. A regra da mão direita é a seguinte: se você faz os outros dedos girarem na direção de U, se você está fazendo o produto U vezes V, você faz a concha formada pelos outros dedos acompanharem a ordem dos vetores, primeiro U, depois V. Se você fizer isso, o polegar aponta na direção que o vetor produto vetorial tem que tomar. Consequentemente, se a gente trocar a direção, a ordem que a gente faz o produto, fizer primeiro V vezes U em vez de U vezes V, como você agora vai estar tendo que acertar primeiro V, depois U, vai estar na ordem contrária, e o polegar vai apontar para baixo, na direção oposta que estava apontando antes. Isso significa que U vezes V, na verdade, é igual a menos V vezes U. Tá? Então, um ponto para cima e outro para baixo. Então, como é que a gente calcula o produto vetorial? Se você já fez cálculo 3 ou física 3, você sabe como fazer isso, porque lá a gente aprende que a maneira de fazer é criar o que é um determinante formal. Então, você coloca na segunda linha e na terceira linha as coordenadas de U e de V, e na primeira linha você coloca I, J, K. I e J, K, na verdade, são a notação que os físicos usam para o que a gente chama de E1, E2, E3. Tá? E aí, se você fizer isso, você faz a expansão determinante pela primeira linha e as coordenadas vão acompanhar o I, J e K. E aí, com isso, você tem o vetor. Se você fizer as contas, o resultado é o que está escrito aí. Tá? Produto misto é uma mistura de produto interno com produto vetorial. Então, no produto misto, a gente faz o produto vetorial de U e V. Então, o produto misto, a notação é botar entre colchetes os vetores U, V e W. Então, a gente faz primeiro o produto vetorial de U com V e depois faz o produto interno com W. Isso, se você substituir, fizer as contas com o determinante que a gente viu no slide anterior, o que você obtém é simplesmente C1 vezes a primeira componente do produto vetorial, C2 vezes a segunda componente, C3 vezes a terceira componente. Tá? Simplesmente porque você está fazendo o produto vetorial, o produto interno de C1, C2 e C3 com o produto vetorial. Foi só isso que eu fiz aí. Eu fiz copiar as coordenadas do produto vetorial e colocar multiplicando C1, C2 e C3. Isso é a mesma coisa que o determinante da matriz A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Então tem uma maneira fácil de você lembrar o produto misto, é até mais fácil de certa maneira do que o produto vetorial, porque é simplesmente colocar nas linhas da matriz, ou colunas, tanto faz, porque a determinante da matriz é igual ao determinante da transposta. É só colocar nas linhas, por exemplo, os vetores U, V e W. Então agora a gente pode falar de orientação. A gente diz que uma trinca de vetores U, V e W está positivamente orientada se W está do mesmo lado do plano UV que o vetor que corresponde ao produto vetorial de U e V.
nessa ordem. Tá? Lembra que a ordem que aparece o produto vetorial aqui é a ordem que os vetores aparecem aqui. Então, como aparece primeiro o IV, o que eu estou dizendo é que W está do mesmo lado do plano V que o produto vetorial desses dois vetores. Se você muda a ordem dos vetores na trinca, o produto, o lado em que o vetor está vai mudar, porque o produto vetorial, se você trocar a ordem, ele inverte para o outro lado. Exemplos relativos à orientação. Em primeiro lugar, E1, E2 e E3 está positivamente orientada. Simplesmente porque se você faz E1 vetorial E2, o que dá é E3. Então está obviamente positivamente orientado. As rotações preservam orientação, mas as reflexões invertem a orientação. Então, antes da gente continuar, vamos fazer um exemplo numérico no Axiom e vamos ver como o que acontece quando a gente constrói uma figura com isso, e para entender melhor visualmente o que está acontecendo nessa questão de preserva a orientação no caso da rotação e inverte a orientação no caso da reflexão. Então, antes de a gente poder fazer as figuras, a gente tem que calcular produtos vetoriais e outras coisas que a gente vai precisar para botar na figura. Tá? Então, na figura eu quero fazer o seguinte: eu quero construir uma trinca, verificar se ela é positiva ou negativamente orientada, verificar qual o efeito da rotação nessa trinca e depois verificar qual é o efeito da reflexão na trinca. Bom, os cálculos vão ser feitos usando o Maxima, naturalmente. Para poder calcular o produto vetorial, eu tenho que carregar essa biblioteca vect. A trinca vai ser formada pelos vetores U, V e W. O vetor 0 e essa matriz I estão aqui porque eu quero construir uma reflexão para fazer essa reflexão atuar sobre a trinca, e aí ver qual o resultado disso. Tá? Então vamos começar calculando o produto vetorial entre U e V. Então isso é calculado da seguinte maneira: você faz o símbolo para o produto vetorial é um til, então o V me dá o produto vetorial, mas ele não calcula explicitamente as coordenadas, só calcula explicitamente as coordenadas se eu escrever express, e aí ele retorna as coordenadas. Eu estou chamando de UV, o produto vetorial, para ficar fácil de lembrar. Tá? Então o produto vetorial de U por V, o que a gente acabou de ver, é que é igual a 3 menos 3, 0. Bom, a outra coisa que a gente tem que fazer é construir agora a reflexão. Então a reflexão vai ser R e menos 2 vezes. Bom, como o meu vetor está escrito como uma linha, então eu vou ter que transpor ele aqui. Então aqui vai ser o 0 vezes o 0. Pronto. Essa é a reflexão. E agora eu vou refletir cada um dos vetores. Vou chamar de U1 o reflexo de U. Coincidência, não muda nada. Vou chamar de V1 o reflexo de V. E vou chamar de W1 o reflexo de W. Bom, agora para saber se essa trinca formada pelos vetores U1, V1 e W1 é uma trinca positiva ou não, eu preciso de calcular o produto vetorial entre os vetores U1 e V1. Tá? Então vamos lá, vamos calcular o produto vetorial entre esses dois. Então eu vou fazer o vetor 1, 1, til o vetor 0, 0, menos 3. E eu tenho que, vou chamar de U1V1, esse vetor, e tem que dar uma express aqui. Então o resultado deu menos 3, 3, 0. Na verdade, o produto vetorial deu exatamente o oposto do que tinha dado o produto vetorial UV. Tá? Agora temos tudo que a gente precisa para poder fazer a figura, e é isso que a gente vai fazer usando o GeoGebra. Então vamos ver como é que isso fica na figura. Então eu desenhei para vocês o vetor U, o vetor V, o vetor U é 1, 1, o vetor V é menos 2, 1, e o vetor W, que é 2, menos 1, 1. São esses três vetores que estão aqui. Esse é o U,
Esse é o V, esse é o W. Deixa eu mudar de posição aqui para você ver como é que está. Então, como você pode ver, os vetores U e V estão nesse plano verde e o vetor W está para o lado de cá do plano verde. Aí a gente fez as contas para descobrir quem era o vetorial V, para poder saber se essa trinca era positivamente ou negativamente orientada. Tá, então deixa eu botar para aparecer aí o vetor U vetorial V, tá, que eu chamei de UV quando eu estava fazendo as contas do máximo. Esse é o vetor UV. E como você pode ver, esses três vetores estão do mesmo lado. Esses dois vetores, W e o V, o produto vetorial, estão do mesmo lado do plano gerado pelos vetores U e V. Consequentemente, a trinca é positivamente orientada. Tá? Bom, para saber o que uma rotação faz, tudo que a gente precisa fazer é girar, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Eu estou girando com um ponto fixo e para ver o que acontece. Tá? O ponto está ligeiramente não fixo porque ele muda de posição para a figura ficar mais fácil de ver. Mas imagina que esse ponto está fixo, a origem está fixa, que eu estou simplesmente rodando aqui. Como você pode ver, a posição relativa dos vetores não muda. Ela muda a posição absoluta dela, mas não a posição relativa. A posição relativa é sempre a mesma e, portanto, o vetor produto vetorial entre U e V está sempre do mesmo lado do plano que o vetor W. Tá? Bom, isso ilustra, primeiro, o fato de que a trinca UVW é positivamente orientada e, em segundo lugar, o fato de que, se a gente roda, a posição relativa dos vetores não muda e, consequentemente, a orientação da trinca continua sendo sempre a mesma, embora os vetores da trinca em si mudem. A outra coisa que eu falava no último slide que a gente viu, antes de olhar o máxima, era que quando a gente aplica uma reflexão, a trinca deveria trocar de orientação. Então vamos fazer isso, vamos substituir cada vetor pelo seu refletido. Tá? Lembra que eu chamei os vetores refletidos de U1, V1, W1. Na verdade, o 1 igual a U. O vetor U era 1, 1 e quando a gente refletiu não aconteceu nada, ficou exatamente o mesmo. A propósito, o espelho da reflexão não vai ser esse plano verde que está pintado aqui, tá? É o plano perpendicular ao vetor que eu tinha escolhido lá, tá? E o vetor que eu chamei de U0. E, consequentemente, não é um... Eu não sei exatamente onde é que está a posição do... Eu não cheguei a desenhar o espelho. Eu não sei exatamente em que posição está o espelho, tá? Mas não é o plano verde, como você vai ver quando a gente fizer a reflexão de cada um. Tá, então deixa eu tirar o produto vetorial daqui e agora eu vou substituir cada um desses vetores pelo refletido. O U eu não preciso substituir porque ele já é o próprio refletido. O vetor V1 é o reflexo do vetor V. Então V é o vetor que está aqui, ó. Esse é o vetor V. Eu vou botar V1 agora. Tá, V1 foi para lá para baixo. Como você pode ver, o vetor plano verde definitivamente não é o plano de reflexão. Então vamos tirar para não ficar complicado demais, vamos tirar V daqui. Então agora eu só tenho V1 e U. Ainda tem W. Bom, W eu tenho que refletir também. Reflexo de W eu chamei de W1 e vamos tirar o W da figura para não complicar demais. Pronto, agora temos os três vetores que a gente queria, que correspondem à trinca refletida. Bom, finalmente, para saber se essa trinca é positiva ou negativamente orientada, eu tenho que calcular o produto vetorial entre U1 e V1. Bom, o produto vetorial entre U1 e V1 eu chamei de U1 V1. É esse vetor. Tá? Eu vou tirar o plano formado pelos vetores U e V originais, que já não estão mais aí, eu não preciso mais desse plano, vamos tirar ele daqui. E vamos botar de volta, e vamos botar em lugar dele o plano formado pelos vetores U1 e V1. Tá, esse é o plano formado por U1 e V1, como você pode ver, o vetor U1 V1 é perpendicular a ele. E o W1 está virado para o outro lado. Consequentemente, o W1, a trinca formada por U1, que está aqui, ó, V1 e W1, é uma trinca negativamente orientada, ao contrário do que acontecia com a trinca que a gente tinha considerado anteriormente, que era a trinca formada pelos vetores UVW. Então, na hora que a gente refletiu cada vetor de UVW, a gente obteve 3 novos vetores, uma nova trinca, e essa nova trinca é uma trinca negativamente orientada. Ou seja, de fato, nesse exemplo,
a gente viu ilustrado o fato de que quando a gente aplica uma reflexão, a reflexão faz com que a trinca de positivamente orientada passe a ser negativamente orientada. Tá? É claro que isso não é uma demonstração de que toda reflexão faz isso, é somente uma ilustração num exemplo particular, só para a gente ter uma ideia geométrica do que é que está acontecendo. Tá, então, feito isso, podemos voltar aos nossos slides. Agora que a gente já entende um pouco melhor a relação entre orientação e rotação, e o que é orientação, vamos tornar isso uma coisa mais refinada utilizando o produto misto. Então, a trinca de vetores UVW é positivamente orientada, por definição, quando o vetor W está do mesmo lado do plano gerado por IV que o vetor U vetorial V. Mas isso significa que o ângulo entre U vetorial V e W tem que ser um ângulo menor do que 90 graus. Bom, mas se o ângulo é menor do que 90 graus, o cosseno do ângulo é positivo. Então, se a gente fizer o cosseno do ângulo entre o produto vetorial e W. Então, se a gente fizer o produto interno entre o produto vetorial IV e o vetor W, como o cosseno é quem controla o sinal do produto interno, se o ângulo, supondo positivamente orientado, é menor do que 90, então o produto interno vai ser positivo. Esse produto interno é o produto misto, que a gente já denotou como o VW entre colchetes. Tá? Então, positivamente orientado é a mesma coisa que dizer que o produto misto, o VW, é maior que zero. Lembra que o produto misto, a gente já viu, é calculado calculando o determinante da matriz cujas linhas são U, V e W nessa ordem. Vamos tentar entender melhor a relação entre operadores ortogonais e orientação usando o produto misto. Então, como eu acabei de falar, o produto misto é obtido botando o VW nas linhas e calculando o determinante. Mas o determinante de uma matriz é igual ao da transposta, então eu posso colocar o VW nessa ordem nas colunas. E aí, se Q é uma matriz ortogonal, eu vou calcular QU, QV, QW. E ver quem é o produto misto de QU, QV, QW. Mas o produto misto QU, QV, QW, por definição, é o determinante cujas colunas são os vetores QU, QV, QW. E essa matriz é igual à matriz Q vezes a matriz cujas colunas são U, V e W. Usando a propriedade determinante, que o determinante de um produto é o produto dos determinantes, isso dá o determinante de Q vezes o determinante de UVW. Por sua vez, o determinante de UVW é o produto misto. Isso mostra que, para que QU, QV, QW tenha o mesmo sinal, não a mesma magnitude, pois não tem que ter necessariamente, mas tem o mesmo sinal de que o VW, é necessário que o determinante de Q seja positivo. E, para falar a verdade, eu não usei ortogonal em lugar nenhum ainda. Então, o que eu descobri é que, dando uma transformação qualquer, inversível, ela preserva a orientação sem somente ser o determinante de Q é positivo. Vamos refinar isso ainda mais, porque agora eu quero calcular quem é o determinante de uma matriz ortogonal. Como eu chamei a atenção no slide anterior, a gente não utilizou realmente o fato de que a matriz era ortogonal. Então, eu pego agora uma matriz ortogonal e eu sei que, por definição, isso significa que ela vezes a transposta da identidade. Então, o determinante da identidade é igual a 1. Mas o determinante do produto é o produto dos determinantes. Então, eu fico com o determinante de Q vezes o determinante de Q transposto igual a 1. O determinante da transposta é igual ao determinante da matriz, então esse determinante de Q ao quadrado. E, portanto, o determinante de Q tem que ser mais ou menos 1. Então, isso significa que, se eu sei que a matriz é ortogonal e preserva a orientação, então ela tem que ter determinante mais ou menos 1, porque é ortogonal, e como preserva a orientação, o determinante tem que ser positivo. Consequentemente, o determinante tem que ser 1. Só que a gente já viu anteriormente que toda rotação é ortogonal e preserva a orientação. Consequentemente, uma rotação vai ser sempre uma transformação ortogonal, cuja matriz tem determinante igual a 1. Então, mostramos isso. Mostramos que se uma matriz corresponde a uma rotação, ela obrigatoriamente é ortogonal e tem determinante igual a 1. No próximo vídeo, a gente vai inverter isso e considerar recíproca. E aí a gente vai mostrar que uma matriz 3x3
que é ortogonal de determinante 1 descreve uma rotação. E aí, com isso, a gente fica com uma afirmação do tipo 6 somente se as duas coisas são equivalentes. Tanto faz dizer rotação em dimensão 3, quanto dizer ortogonal de determinante 1.